Meus amigos, bem-vindos! Estamos de volta aí com o nosso curso de processo civil. Nós estamos trabalhando o Instituto da Reconvenção. E nesse vídeo nós vamos analisar o seu procedimento. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, nós já sabemos, né? Tivemos inclusive um vídeo introdutório para falar sobre isso. A reconvenção, ela tem natureza de ação. Portanto, dentro do mesmo processo, nós vamos ter duas ações caminhando simultaneamente. Nós vamos ter uma ação originária, chamada pelo Código de Processo Civil de ação principal, e nós vamos ter também uma ação reconvencional. Em tese, né, pelo menos em regra, né, a reconvenção ela segue o procedimento comum, tá? Então, nós vamos analisar agora exatamente como que esse procedimento ele ocorre dentro do processo em que nós temos simultaneamente a ação originária ou principal e a reconvenção. Vamos comigo para a tela para a gente organizar todas essas informações. Muito bem, meus amigos, então estamos estudando aí a reconvenção. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o procedimento da reconvenção. Bom, a primeira coisa que eu quero que você saiba a respeito da reconvenção é o seguinte. O Código de Processo Civil permite haver no âmbito da reconvenção aquilo que nós chamamos de ampliação subjetiva, né? Como que isso funciona? Imagina um processo entre A e B, tudo bem? A ação originária se desenvolve entre A e B. B resolve apresentar uma reconvenção contra A, tudo bem? O B, ele é o réu, então, portanto, ele resolve apresentar uma reconvenção contra o A. O B vai poder reconvir contra o A, então ele vai poder reconvir contra o A, e aí nós vamos ter aquela inversão dos polos, que eu já havia conversado, né? O B, que é o réu da ação originária, se torna o autor da reconvenção, e o A, que é o autor da ação originária, se torna o réu da reconvenção. Só que o Código de Processo Civil, ele permite que o B reconvenha contra o A, mas também reconvenha contra o C, que aqui na nossa história é um terceiro. Então isso é possível. Outro cenário que também se afigura possível é o seguinte: o B, junto com o C, que é um terceiro, eles propõem a reconvenção contra o A. Percebeu? Então o B era o réu da ação originária, o A era o autor. Só que o código permite que um terceiro apresente a reconvenção junto, ou, como nós vimos na lousa anterior, que um terceiro seja réu da reconvenção. Então, por isso que nós dizemos que na reconvenção pode haver uma ampliação subjetiva. Pode o réu reconvir somente contra o autor ou reconvir contra o autor e contra um terceiro, formando aqui um litisconsórcio. Pode reconvir só contra o terceiro? Não, só contra o terceiro não. Ele pode reconvir contra o autor da ação originária e contra um terceiro se ele quiser, mas o terceiro sozinho não. Da mesma forma, o B, que era o réu da ação originária, ele pode se juntar a um terceiro para reconvir contra o A
que era o autor da ação originária. Tudo bem? Ah, poderia esse terceiro sozinho apresentar reconvenção contra o A? Não, sozinho não. Ele precisa estar junto aqui do réu da ação originária. Perfeito? Muito bem. Então, feita essa rápida introdução, né? Procedimento. Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos imaginar que a reconvenção, ela foi proposta, mas ela foi inadmitida pelo juiz. Então, a reconvenção foi inadmitida pelo juiz. O que o réu que está apresentando reconvenção pode fazer? Ele pode interpor agravo de instrumento. Ele pode interpor agravo de instrumento, com base no artigo 354, parágrafo único do Código de Processo Civil. Tudo bem? Por que esse agravo de instrumento é cabível? Porque aqui nós vamos ter uma extinção parcial do processo. Uma extinção parcial do processo sem resolução de mérito. Tudo bem? Então, vai ser possível o manejo de agravo de instrumento aqui neste caso. Ok? Muito bem. Só que, agora, nós vamos trabalhar com a hipótese de que a reconvenção ela foi admitida pelo juiz. Então, a reconvenção foi admitida, porque ela preencheu todos os requisitos que nós estudamos no vídeo passado, né? Então, houve aí sucesso. A reconvenção ela foi admitida. O que é para fazer agora? O código fala que será preciso haver a intimação do autor da ação originária. Que agora, né, o autor da ação originária, que agora é o réu da reconvenção. Perceba que o código utiliza a terminologia intimação. Só que, na verdade, essa intimação, de acordo com a doutrina, né, ela é praticamente uma citação, né? Alguns autores, eles falam que essa intimação, na verdade, ela é uma citação. Tudo bem? Que deve acontecer na pessoa do advogado. Feita a intimação ou citação, né, na pessoa do advogado, o réu da reconvenção, perceba que eu estou sempre colocando aqui, estou especificando para não haver confusão. Réu da reconvenção, que era o autor da ação originária. Tudo bem? Esse réu da reconvenção, que foi devidamente citado ou devidamente intimado, né, conforme nós vimos, ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar resposta. Para apresentar resposta. Antes de continuar, uma observação, que é o seguinte: se a reconvenção foi proposta contra o autor da ação originária e um terceiro, conforme a gente já viu,
Então o réu, ele reconviu contra o autor e contra um terceiro, que nós já sabemos que isso é possível, né? O terceiro deve ser citado. Aqui, meus amigos, é uma citação mesmo. Aqui é uma citação mesmo. Tudo bem? Porque esse terceiro, ele ainda não foi integrado ao processo. Tudo bem? Então, o código utiliza a nomenclatura intimação, né? Ele tem que ser intimado, o autor, intimado, e o terceiro tem que ser citado, ok? Particularmente, eu acho que o código, ele acertou na nomenclatura, né? Em que pese alguns autores, eles critiquem. Mas faz sentido, porque o autor, que agora é o réu da reconvenção, né? Ele já estava integrado no processo. Então, o correto seria a mesma intimação. Agora, esse terceiro aqui, se ele aparecer, ele tem que ser citado, porque até então ele não estava incluso aí no processo, tá? Se houver a reconvenção contra esse terceiro, o prazo para contestação dos dois só vai começar a partir da citação do terceiro. Tudo bem? Porque o que vai acontecer? Agora a gente pega o link com esse tópico anterior. O réu da reconvenção, ele tem 15 dias para apresentar resposta. Quando nós falamos que o réu pode apresentar resposta à reconvenção, essa resposta pode ser uma contestação ou pode ser uma reconvenção. Tá? Então, organizando o raciocínio. O réu da reconvenção tem 15 dias para apresentar uma resposta, que pode ser uma contestação ou uma reconvenção. Professor, é a reconvenção da reconvenção? Isso mesmo, seria a reconvenção da reconvenção. Isso é possível, tá? O código permite. O que eu estou querendo te dizer é que se houver um terceiro, esse prazo de 15 dias só começa a correr a partir da citação desse terceiro. Tudo bem? Eu sei que a reconvenção, ela tem essa capacidade, né, de, digamos assim, tornar o processo mais complexo. Né? Torna o processo mais complexo. Mas vamos tentar sistematizar para a gente entender esse instituto da melhor forma possível. Então, o réu da reconvenção, ele foi citado ou intimado, depende aí da nomenclatura, né? E ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar uma resposta. Essa resposta pode ser uma contestação ou pode ser uma reconvenção, tá? Se tiver um terceiro, aqui, esse prazo de 15 dias só começa a correr a partir da citação desse terceiro. Muito bem. Na próxima tela, observe que se o réu da reconvenção, não contestar, se o réu da reconvenção não contestar, haverá a decretação da revelia. Haverá a decretação da revelia. Tudo bem? Pois bem, agora perceba, a ação originária, e a reconvenção
serão processadas em conjunto. Elas serão processadas em conjunto. O que alguns chamam de simultâneos processos. Simultâneos processos. Porque a ação originária e a reconvenção são processadas em conjunto, tá? E a regra é que elas serão julgadas na mesma sentença. É importante você lembrar daquela ideia de autonomia da reconvenção que nós já trabalhamos, né? Porque aí, claro, que se eventualmente a ação originária for extinta, ou se a reconvenção for extinta, a outra continua, né? Sendo a ação originária extinta, a reconvenção continua. Sendo a reconvenção extinta, a originária continua. Mas se as duas forem até o final, elas serão julgadas na mesma sentença. Tudo bem? Agora, da sentença, né, dessa sentença que julga as duas em conjunto, cabe apelação. Cabe recurso de apelação. Tudo bem? Porque, claro, né, os pedidos da ação originária e da reconvenção, em regra, eles são julgados na mesma sentença. Então, contra essa sentença, cabe apelação, tá? Seja para tratar a respeito do pedido da ação originária ou para tratar a respeito do pedido da reconvenção. Ok? Muito bem. Em relação aos honorários advocatícios, sempre gera pergunta, né? O julgamento da reconvenção, ela enseja honorários próprios, tá? Então, o julgamento da reconvenção enseja o arbitramento de honorários advocatícios próprios. Porque, lembra, é uma ação autônoma. É uma ação autônoma. Então, os honorários advocatícios, vou complementar aqui, na reconvenção, são próprios dela. Tudo bem? Agora, as despesas com a reconvenção, as despesas processuais com a reconvenção, serão pagas por quem sucumbiu. Tudo bem? Aplica-se aí a regra. Você perdeu, você pagou. Aplica-se aqui o artigo 82, parágrafo 2º do CPC. Então, se você perdeu a reconvenção, você tem que pagar as despesas processuais. Tudo bem? Essa questão dos honorários e das despesas, você consegue visualizar com muito mais tranquilidade se você lembrar que a reconvenção é uma ação autônoma. Tudo bem? Porque aí você vai ter os honorários advocatícios da ação originária e da reconvenção. As despesas você vai ter da ação originária e da reconvenção. Tudo bem? Bom, com isso a gente trabalhou aqui os principais pontos referentes ao procedimento da reconvenção, ok? Então vamos fazer aqui só a nossa super revisão para que a gente possa aí
encerrar o nosso vídeo. Nós vimos que a reconvenção, ela pode ser proposta apenas contra o autor. Tudo bem? Então, eu posso, réu, reconvir apenas contra o autor da ação originária. Mas eu também posso reconvir contra o autor e contra um terceiro. Da mesma forma que eu, junto com um terceiro, podemos reconvir contra o autor. Se a reconvenção for inadmitida, contra essa decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único, porque eu vou ter uma extinção parcial do processo sem resolução de mérito. Se a reconvenção for admitida, o Código determina a intimação do autor da ação originária, que agora é o réu da reconvenção. Embora o Código fale em intimação, muitos doutrinadores sustentam que seria uma citação, na verdade, né? Seria uma verdadeira citação que deveria acontecer na pessoa do advogado, a semelhança do que acontece lá nos embargos de terceiro. Tudo bem? O réu da reconvenção, devidamente citado ou intimado, depende da corrente que você adota, ele tem 15 dias para apresentar uma resposta. Resposta essa que pode ser uma contestação ou uma nova reconvenção, fazendo, portanto, a reconvenção da reconvenção. Esse prazo de 15 dias, se houver um terceiro junto, ele começa a correr a partir da citação desse terceiro. Ok? Se o réu da reconvenção não contesta, haverá decretação da revelia. Tudo bem? Portanto, serão presumidos verdadeiros os fatos alegados. Ok? Agora, é evidente o seguinte, essa presunção de veracidade, ela não vai acontecer na reconvenção se houver uma contradição entre os fatos alegados na reconvenção e as provas da demanda originária. Tudo bem? Então lembra, a revelia, ela é uma presunção relativa de veracidade dos fatos. Essa revelia não vai acontecer se os fatos apresentados na reconvenção estiverem em contradição com os fatos, com as provas apresentadas na demanda originária. Tudo bem? A ação originária e a reconvenção são processadas em conjunto, formando aí o que alguns gostam de chamar de simultâneos processos, e devem, pelo menos via de regra, serem julgadas na mesma sentença. Contra essa sentença, cabe o recurso de apelação, sem nenhuma dificuldade. Os honorários advocatícios na reconvenção são próprios da reconvenção. Então, você vai ter que pagar os honorários da ação originária e os da reconvenção também. Despesas com a reconvenção são pagas por quem sucumbiu. É uma aplicação tradicional do artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Tudo bem? Com isso, nós encerramos o estudo do procedimento da reconvenção. No próximo vídeo, nós vamos encerrar o assunto da reconvenção trabalhando com algumas questões finais que merecem ainda a nossa atenção. Espero vocês lá. Abraço!